É isso aí. Nós estamos na Rádio Pentecoste e nessa noite nós estaremos aqui entrevistando o nosso amigo e pré-candidato, professor Rios. Você que está na Pentecoste, vem de Pentecoste. Pentecoste é a melhor. Nós já estamos aqui com o nosso programador Fábio. Fábio, boa noite. Boa noite. Uma boa noite ao senhor, professor Rios. Boa noite. Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Nós temos aqui algumas perguntas referente ao assunto da pré-candidatura do professor Rios e nós vamos dar início a essas perguntas já de imediato. Professor Rios, me fala um pouco sobre você e sobre a sua família. Quantos filhos o senhor tem? Onde o senhor nasceu? Eu sou o professor Rios. Na realidade, eu sou Angeleu Rios. Eu tenho 65 anos. Sou brasileiro. Nascido na cidade de Mairi, no estado da Bahia. Vim para São Paulo com 5 anos de idade. Aqui eu me formei. Constituí família. Trabalhei em algumas empresas. Atualmente trabalho por conta. E eu tenho 2 filhos. Na realidade, hoje eu tenho um, porque um já faleceu. E venho aí fazendo o meu trabalho durante todo esse tempo aí, venho também fazendo outras benfeitorias junto à população. Professor Rios, o senhor falou que se formou em São Paulo, né? Sim. Qual a formação que o senhor tem? Eu sou bacharel em administração de empresas. Bacharel? Bacharel em administração de empresas. Fala um pouco sobre essa formação do senhor. Bom, minha formação como administrador, eu estudei numa faculdade chamada Cruzeiro do Sul, me formei por ela, e atuo como administrador da minha pequena empresa, que nós temos aqui em Guarulhos. E com esse trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos na minha empresa, tenho certeza que com esse conhecimento que eu venho adquirindo, eu tenho condições de colocar esse trabalho para a minha população, para o meu povo, né? Professor Rios, bom, se o senhor é professor, o senhor é professor de alguma área. Qual a área que o senhor atua? Ou atuou, né? Sim. Eu atuei na área de História e Matemática. Não sou um professor formado em Matemática, mas devido a ter minha família, que muitos são professores dentro da área de Matemática, eu procurei me inteirar da Matemática para poder explanar aos meus alunos, né? Sim. O senhor hoje é aposentado? Não, não sou aposentado. Falta muito tempo? Quanto tempo falta para que o senhor venha se aposentar? Não, na realidade, já deu o meu tempo de aposentar. Então o senhor está aí com a faca e o queijo na mão, praticamente? Não, não é a faca e o queijo na mão. Durante a minha vida de trabalho, né? Hoje eu tenho o meu direito de aposentar como todo cidadão, né? Se bem que existem alguns que acham que não existe esse direito, né? Mas a gente vai tentando levar isso, vai tentando entender a nação brasileira, né? Sim, não tenho dúvida. Professor Rios, quais são os seus projetos para o futuro? Eu digo assim, questão família, questão social. Bom, Edu, família é tudo. Família é o teu alicerce. Família é o teu alicerce. E se a tua família não te dá um apoio, você não vai para lugar nenhum, não. E por isso eu tenho minha família que me dá um apoio, né? Sim. Tenho meus amigos que estão comigo aí também, me dando esse apoio. E estou seguindo aí esse projeto, né? Professor, o senhor falou que é baiano, da cidade de Mairi, é isso? Exatamente. Eu estive numa cidade muito próxima lá, eu estive em Serrolândia, né, perto de Vaza do Poço. Na ocasião, eu visitei a cidade de Vaza do Poço. O senhor
como era a sua infância lá na Bahia, na cidade de Mairi? Veja bem, Eduardo, como eu falei, eu nasci na Bahia. Só que eu vim para São Paulo com 5 anos de idade. Então, a minha vida de adolescência, infância e adolescência, foi em São Paulo. Eu vim residenciar na Vila Maria e até a minha fase adulta, né? Quando eu completei meus 18, 20 anos, né? Sim. Então, o meu conhecimento em relação à minha cidade de nascimento, eu não conheci, né? Eu fui lá uma vez por visita. É uma cidade carente, né? Ela necessita de muitas coisas. Ela precisa de saneamento, precisa de muita coisa naquela cidade. Não só na minha cidade, que eu nasci. Em todo o estado brasileiro, tem muitas cidades que precisam de um desenvolvimento melhor. Não, isso é verdade. Realmente nós temos visto, não só na Bahia, né? Até mesmo aqui em São Paulo, se nós procurarmos falta de saneamento, falta de algum atendimento, em algumas cidades nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande em algumas cidades. Infelizmente, algumas cidades são desprezadas, né? Não são observadas como deveriam. Concordo com o senhor, tá? Isso são palavras minhas. Sim. São palavras minhas. Então, existe sim a necessidade em algumas cidades. Como nós viemos aqui tratar da sua pré-candidatura nessa entrevista, nós vamos iniciar já de antemão, já que nós falamos já um pouco da sua vida social, né, sua vida familiar. Os ouvintes já ouviram que o senhor é brasileiro, tem 65 anos, nasceu lá em Mairi, lá na Bahia, tem muitos baianos ouvindo. Alô, você ouvinte baiano, um beijo no teu coração. A você, pernambucano, sergipano, paraibano, alagoano, você do norte, do nordeste, você do centro-oeste, você de todo o Brasil. Um beijo no teu coração. E a você, ouvinte dos Estados Unidos, da Espanha, você, ouvinte do Canadá, um beijo no teu coração também. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Eduardo. Vamos, então, à questão política. Vamos lá. Tá? Como que o senhor se engajou na política? Veja bem, Eduardo. Há mais ou menos em 98, eu tinha, assim, o meu pai, era uma pessoa que ele era fã, vou dizer para você assim, que ele era fã do Paulo Maluf, né? E, logicamente, o pai da gente influencia muitas coisas para nós, né? Acredito que o seu filho, a sua filha também, ela absorve muitas coisas que você passa para ela, ou passa dentro da sua residência. E isso me levou a me filiar a um partido, né? Na época, fiquei por muitos anos nesse partido. Posteriormente, eu me passei a filiar em outro partido, que fiquei até poucos dias atrás, eu fiquei filiado nesse partido. Certo, professor. Professor, nós vamos fazer um comercial. Nosso irmão Fábio, programador, coloca o comercial aí, ok? E nós já retornaremos. Troca rapidinho, troca. Trocar dele. Beleza, cadê? Tem que se apoiar. Apoia os braços na cadeira. Isso. É isso aí, nós estamos na Rádio Pentecoste, já voltamos ao vivo aqui. Nós estamos entrevistando nessa noite aqui o professor Rios. O professor Rios é pré-candidato à presidência da República. Um homem de coragem, muita coragem.
E nós acabamos de fazer uma pergunta para ele, como foi que ele se engajou na política, e você ouviu aí ele citando que isso vem justamente da sua infância, observação aos seus pais, não foi isso que o senhor disse? Sim, meu Deus. E nós estamos aqui com uma próxima pergunta, que seria, o senhor foi candidato a vereador por Guarulhos 2 vezes. Positivo, Eduardo. E o senhor tem mais ou menos uma ideia de quantos votos o senhor teve na primeira, quantos o senhor teve na segunda, não? Eduardo, foram poucos votos. Falta de, vamos dizer assim, de recursos para a candidatura. Né? Se tivesse mais recurso, fôssemos destinados mais verba para que a gente pudesse fazer um trabalho mais afinco, eu acredito que a gente tinha chegado a ser candidato, a nos tornar um candidato, né? Eu entendi a resposta do senhor na colocação da falta de verbas para estruturar melhor uma campanha política, né? Positivo. O senhor acredita que só se é possível conquistar uma eleição por meio de verbas, ou o senhor tem uma outra visão? Veja bem, Eduardo, a gente, para fazer uma campanha, precisa nos movimentar, nos deslocarmos numa região que nem Guarulhos, né? A gente precisa de um certo valor para poder nos deslocar, porque você precisa de gasolina, você precisa de um veículo, né? Você precisa também sentar com a população, tomar um café, porque não é só chegar e falar. Nós temos que também conversar com eles, tomar um café com eles, para eles saberem as nossas ideias. Quais são os nossos projetos. Sim. No caso, hoje, como é que o senhor se sente? O senhor está preparado para isso? Como é que o senhor está? Eu estou preparado, Eduardo. Está preparado? Estou preparado. Certo. Uma próxima pergunta seria, o que o senhor... qual a causa do senhor não... Se bem que o senhor já respondeu essa pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer ela. Qual a causa que leva o senhor a pensar que o senhor não ter conquistado as eleições quando o senhor foi candidato a vereador? Falta de recurso, Dado. Só faltou recurso. Faltou recurso. Olha aí, ouvinte, você que está nos ouvindo aqui na Rádio Pentecoste, vem de Pentecoste, que Pentecoste é a melhor. O nosso professor Rios está aqui expondo a visão dele, da sua pré-candidatura. É bom que você preste bastante atenção, porque nós podemos apoiá-lo posteriormente e será de grande valia. Toda ajuda é muito importante. Vamos lá, professor Rios. O que leva o senhor a pensar que seria eleito a presidente da República? Porque eu tenho projetos para esse povo e para esse país, né? O senhor pode contar um pouco dos seus projetos para nós? Eduardo, eu posso te falar de algum dos meus projetos, né? Tudo bem. Como é pré-candidatura, então o senhor não vai entrar a fundo, né? Sim, mas eu vou dizer para você. Uma visão. Por exemplo, hoje, a saúde, educação, trabalho e a segurança são um dos pontos-chave dos meus projetos, vamos dizer assim, né? Sim. Sabendo que são vários tópicos, né? Como é que o senhor vê a área da segurança? Eduardo, a nossa segurança está muito defasada, assim, não é defasada por falta de policiais, é por falta de incentivo, falta de apoio. Mas, professor, me fala uma coisa. Que tipo de apoio nós poderíamos ter para ter segurança nacional no país, no estado, no município em si?
Eduardo, veja bem, os nossos policiais, eu falo de modo geral, não são bem remunerados. Há uma concordância nisso. Né? Não são bem remunerados. E eu acredito, não, eu tenho certeza que quando um ser humano ele é bem recuperado, remunerado, vamos dizer assim, ele trabalha com mais incentivo, ele trabalha com mais gozo, com vontade. Porque veja bem, Eduardo, um policial hoje sair na rua e colocar sua cara a tapa para enfrentar determinadas coisas que eles enfrentam por aí, é por ter garra, é por querer trabalhar. Eu concordo com o senhor. Porém, eu vejo o seguinte, será que o que falta no país não é a questão de uma melhor educação, de uma melhor preparação do povo? Será que a educação em si, como o senhor citou mesmo, a área da educação, defasagem na área da educação, será que a educação em si, ela não traria um melhor conforto na área da segurança? O que o senhor pensa disso? Eduardo, a educação é fundamental para os nossos jovens, para que eles amanhã se tornem adultos, né? E poder abraçar o seu país com vontade, com amor. Então, o senhor acha que a educação em si, ela ajudaria a resolver a causa da falta da segurança ou não? Veja bem, Eduardo, a educação, como eu já te falei, é o fundamento. Porque quando os jovens eles têm a possibilidade de estudar, ter um conhecimento, eles se desenvolvem melhor. Eles procuram fazer algo que possa ajudar o país. Eles não ficam marginalizados, jogados na rua. Me fala uma coisa, professor. E esse assunto, ele cai muito bem para o senhor, porque o senhor é professor. Hoje nós temos nas escolas vamos dizer assim, o aluno, ele indo para a escola, ele não reprova. Mas a questão é o seguinte, só o aluno ir para a escola não quer dizer que ele aprenda, tá? Então, veja bem, nós temos alunos hoje, nós temos pessoas hoje formadas no segundo grau que não sabem fazer uma conta de adição. Não sabe fazer uma conta de adição, não sabe fazer uma conta de subtração. Nós temos alunos hoje que, infelizmente, não sabem uma tabuada. Correto. Que é uma coisa muito simples. Positivo, né? Positivo. É uma coisa muito simples. O que o senhor acha que... o senhor, como pré-candidato à presidência da República, o que o senhor pensa? O que o senhor traria, assim, de novo para mudar isso? Veja bem, Eduardo, o aluno hoje, eu não vou dizer assim São Paulo, mas nos demais estados, grande parte desses alunos, eu vou dizer para você assim, não generalizando, mas a maioria desses alunos vai para a escola por causa de uma merenda, de uma comida. Eles não vão no intuito de aprender. Eu realmente tenho visto isso em algumas reportagens, até mesmo vinculada a algumas redes da televisão, né? Porque eu também gosto de assistir alguns programas da televisão. Realmente, se eu não me engano, a última vez que eu vi alguma coisa parecida com isso foi naquela profissão repórter, né, do Caco Barcelos. E eu vejo realmente isso. Mas o que o senhor poderia, de repente, fazer para mudar essa estrutura, mudar essa visão? Veja bem, Eduardo, o nosso país, em uma cidade que eu conheço, existe um incentivo para o aluno nas escolas. Por exemplo,
O aluno vai para a escola, às vezes ele se desloca de um local muito longe e ele não tem uma condução para ir até a sua escola. Eu conheço uma cidade que o prefeito, ele deu aquele passe livre para o aluno, para que o aluno pudesse se deslocar até a sua escola. Isso deveria ser no país inteiro. Os alunos deveriam ter a sua condução para chegar até a sua escola. Porque imagina, Eduardo, a criança sair, andar 2, 3 quilômetros para entrar numa escola, para entrar na sala de aula. Como é que ele chega nessa sala de aula? Ele chega cansado, ele chega sem incentivo de aprender, e o menino está pensando também em correr na hora do intervalo para aquela merenda, que ele às vezes não tomou café em casa. Ele não tomou o café em casa. Então ele está mais preocupado, às vezes, naquela merenda que ele vai ter. Não se preocupando em aprender a ler e escrever. Se bem que a gente não pode resumir, de forma alguma, a gente pode resumir a questão da educação com a merenda. Né? O senhor pré-candidato à presidência da República, e o senhor sabe que se nós resumirmos, se nós limitarmos a educação na merenda, torna-se uma coisa muito vaga, muito aberta. Né? A minha visão e a minha pergunta ao senhor é o seguinte: eu acredito que se o senhor conseguir chegar ao seu objetivo, com certeza você vai mexer na merenda, porque o senhor falou bastante de merenda aqui para nós. Sim. Né? Sim. Mas em termos da pedagogia em si, do ensinamento em si, como é que o que o senhor faria para dar uma melhorada nisso? Eduardo, aí nós envolvemos os professores. Aí nós vamos envolver os professores. Por quê? O professor, ele é um ser que está ali para ensinar aquilo que ele já aprendeu. Esses professores também precisam do incentivo, para que eles possam também ajudar esses alunos com mais vontade de ensinar. Né? Você tem um aluno na sala de aula e você passar ele por passar, não vai adiantar nada, Eduardo. Eles precisam aprender. Como você mesmo disse, ele precisa aprender matemática, que é as continhas fáceis, né? Que é multiplicação, divisão, subtração e multiplicação. Principalmente, Eduardo, ele precisa saber ler. Porque os nossos jovens hoje não sabem ler. Eles não têm o hábito de ler. E isso nós temos que incentivar os professores a levar a leitura na sua sala de aula. E como é que o senhor incentivaria esses professores? Eduardo, dando possibilidade desses professores também se capacitar dentro da sua área de alfabetização, naquilo que ele se propõe a dar aquela aula, a ensinar aquele aluno, ele ser mais possibilidade dele se orientar melhor, dele ter assim a possibilidade de estudar, porque nós temos que estudar hoje, dia a dia nós temos que estudar. Nós analisamos o seguinte: primeiro, os professores são ameaçados em sala de aula. Nós temos visto isso, né, em reportagens, nós temos visto professores sendo ameaçados, professores mortos, né, professores mortos, às vezes nas periferias, não só nas periferias. Nós temos o hábito de querer taxar as periferias, mas não só nas periferias, né? Correto. Mas nós temos visto alunos agredindo professores, alunos matando professores. Nós temos visto um desrespeito em geral dentro da sala de aula, professores mal remunerados, Sim. Né? Professores muito mal remunerados. O professor hoje, eu penso comigo, não sei a visão do senhor vai ter o direito de dar a sua visão. Eu penso comigo que o professor que deveria melhor ser assalariado seria o profissional, o professor, né? Por quê? Porque toda a área de profissões necessita do professor.
Por que eles são mal remunerados? O que o senhor pensa disso? Já que o senhor é professor, como é que o senhor vê a questão da má remuneração dos professores, esse desrespeito na sala de aula? O que o senhor entende disso? O que o senhor pode trazer para nós? Eduardo, veja bem, nós usamos a palavra educação. Educação, no meu ponto de vista, Eduardo, eu como pai, você como pai, a educação nós temos que dar em casa. Sim. Na escola, o professor não está ali para dar educação. Ele está ali para ensinar, para alfabetizar o aluno. Então a educação tem que vir de casa, tem que vir do berço. E o professor está ali para alfabetizá-lo, mostrar para ele a visão do mundo, né? Onde ele vai ter diversas barreiras por aí na sua vida, que ele vai ter que ultrapassar. E para ele ultrapassar essas barreiras, ele precisa estudar, ele precisa ter um estudo, um conhecimento. Mas o senhor há de conviver comigo que, infelizmente, surgem a cada dia, vamos dizer assim, novas leis que combatem a educação no lar, né? Como, por exemplo, há pouco tempo atrás, surgiu a defensoria da lei contra uma palmada, contra um tapa, né? O senhor conhece essa lei? Não conheço a lei, Eduardo. Mas você frisou aí a palmatória. Eu, quando comecei a minha alfabetização, eu passei por isso, Eduardo. Existia a palmatória. A minha mãe, Eduardo, falava que pé de galinha não mata pito. Então, se você está ali para educar, não é para bater. É para você ensiná-lo a ser um homem, a ser uma mulher amanhã. Mas o senhor há de conviver comigo que a própria Bíblia, em Provérbios, ela diz que se for necessário educar o filho com a vara. O que o senhor acha disso? O que o senhor pensa sobre isso? Eduardo, educar com uma vara é viável. Porém, não espancá-lo. Porque quando você espanca uma criança, um jovem, ele se torna rebelde. Então, você tem que ter a sua correção dentro dos parâmetros legais. Como pré-candidato, o senhor tem alguma visão a respeito dessas leis, alguma mudança para isso, alguma expectativa? O que o senhor pensa? Eduardo, a gente deveria estudar mais referente a isso. Né? Porque fazer uma mudança, de repente, assim, no nosso país atual, precisa de um planejamento. Então, tudo isso tem que ser planejado, tem que ser discutido, né? Passar para a sociedade, né? Porque a sociedade também precisa ficar inteirada desse assunto. Eu tenho uma outra pergunta para o senhor que vai justamente de encontro a isso que nós estamos perguntando, né? Se o senhor se sente preparado para tal façanha, né? Para ser presidente, para chegar a ser presidente da República. Veja bem, Eduardo, o ser nunca está preparado. Ele se prepara. A cada dia que passa, ele vai se preparando para desenvolver a tal função que ele está ali para desenvolver. E como é que o senhor se sente hoje nesse contexto de preparação? Eduardo, eu sou bacharel em administração. Eu dei aula em algumas escolas em São Paulo. A gente vai se familiarizando com os jovens. Então, nós temos que ter sabedoria para tratá-los. Porque os jovens de hoje são meio rebeldes. Então, tudo que se faz com o jovem tem que se fazer com carinho. Tem que tomar cuidado como é que você vai levar determinadas repreensões para ele. Nós temos que saber, tem que ser prudente nessas coisas.
Já que o senhor entrou na questão rebeldia e carinho, como é que o senhor veria, como é que o senhor, desculpa, como é que o senhor vê a questão dessa juventude de menor idade matando, estrupando, destruindo vidas, destruindo famílias? Como é que o senhor vê isso? O que o senhor poderia nos dar como visão? Olha, Eduardo, tudo isso acarreta em relação ao ser humano. O ser humano, por si próprio, ele de forma assim, uma pessoa bruta. Ele precisa ser moldado. E moldado é aonde? É numa escola, onde lá você vai ter professores que vão alfabetizá-los. Educação, não. Educação você dá em casa. Educação, quem dá é um pai e uma mãe. Lá nós temos que alfabetizá-los. Colocar conhecimento para esses jovens. E o senhor é contra ou a favor da menoridade, da maioridade, de subjugar a menoridade quando eles cometem esses determinados delitos? Eduardo, vamos dizer assim, os jovens de hoje já são muito sabedor das coisas. Então, não vou dizer para você que o jovem, depois dos 12 anos, que ele não sabe, ele sabe. O jovem até menor, ele já sabe de alguma coisa, né? Porque nós vivemos num mundo globalizado. Então, nós temos que saber que o jovem, ele é uma pessoa que tem que ter cuidado com ele. Nós precisamos ter cuidado com esses jovens e passar conhecimento melhor, educação, respeito, porque o respeito é algo importante da família. Né? Eu acredito que você, com a sua filha, você tem um tratamento totalmente diferente. Sim. Né? Você educa ela dentro dos parâmetros de um pai e de uma mãe. Eu acho que eu sou até um pouco rígido, viu? Certas horas é preciso. Certas horas é preciso você ser meio rígido. Acho que eu sou até um pouco rígido, porque eu sou daqueles pais que não gostam de ver os filhos realizarem algumas ações que é inconveniente a outras pessoas. Não sei se o senhor me entende, mas eu sou meio... Eu chamo a atenção, pego no pé, eu sou totalmente a favor da educação realizada em casa. Então, essa visão que o senhor está nos dando é uma visão muito interessante. Nós vamos aqui, queridos, Rádio Pentecoste, vem de Pentecoste, é melhor. Nós vamos aqui de comercial nesse exato momento. Nosso irmão Fábio vai colocar o comercial. Alex, como é isso aí? Onde é que vocês arrumaram isso aí? Onde é que vocês arrumaram isso aí? Tudo em perfeito estado de conservação. Comprimento, 5 metros de altura, por 2 metros para o baú com 2,40. Veja as fotos do nosso site www.radiopentecoste.minharadio.fm. Telefone 98854-5941, 98951-1449, 2656-4333 ou 96331-8716. Não sei onde está meu celular. Estreia neste sábado, dia 3, às 20 horas, em Eu não sei onde está meu no celular. horário de Brasília, aqui na nossa Rádio Pentecoste FM, o programa Perguntas e Respostas sobre a nossa Bíblia Sagrada. O nosso tema é Apocalipse e Salvação. Você faz aí a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o
6422, ou pelo nosso aplicativo da Pentecoste FM. Você já pode ir durante a semana fazer a sua pergunta bíblica, que nós vamos ativar aqui e todos os sábados. Rádio Pentecoste. Aqui nós estamos na melhor. Vem de Pentecoste. Nós acabamos de soltar um comercial aí que não confere com o original, tá? Os nossos programas Perguntas e Respostas mudou para toda sexta-feira a partir das 20 horas. Isso acontece de acordo com problemas técnicos que nós tivemos aqui, mas o programa Perguntas e Respostas são todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, ok? Deus abençoe. Nós estamos aqui com o nosso amigo professor Rios. Ele é pré-candidato à presidência da República. É um homem de coragem, um homem bastante decidido. Tem nos respondido algumas perguntas aqui e continuará a responder. Uma próxima pergunta ao nosso pré-candidato é a seguinte pergunta. O que o senhor pensa quando o senhor escuta a palavra política? A palavra política, Eduardo, eu tenho visão assim que é uma palavra que leva ao ser a pensar no seu país. Pensando no seu país, nós estamos pensando no nosso povo. Nós temos que pensar no nosso povo. Política, organização, conselho, como é que o senhor vê isso? A política, Eduardo, é uma entidade no qual você está ali para servir o povo, trabalhar em prol do povo. E temos que também respeitar o povo, porque o povo é tudo aquilo que você precisa para ser alguém na vida. Tem até interessante uma frase do senhor aqui, nas regras da vida. Se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Então, vamos falar sobre essa frase aqui. Se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. O senhor quer realmente chegar ao posto da presidência? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê hoje a política em si no nosso país, a política nacional? Como é que o senhor enxerga a política nacional? Nós temos aqui alguns dos nossos companheiros de política que têm uma visão muito bacana, Eduardo. Eles pensam bem para o povo. Em compensação, tem muitos que não pensam no povo em si. E nós temos que pensar pelo povo, porque é o povo que faz um país, é o povo que faz um cidadão. Né? Então, nós precisamos pensar por eles. Servir a eles. Pensando como povo, professor, alguém diria o seguinte, que esse é mais um. Alguém diria essa frase. Esse é mais um que vem para tentar simplesmente ganhar em cima da nação, ganhar em cima da política. O que o senhor diria ao ouvinte que nesse exato momento possa estar pensando desta forma? Eduardo, realmente, quando você se apresenta
pré-candidato, ou até mesmo dentro de uma organização, todo mundo fica pensando, quem é essa pessoa? Por que ele está querendo isso? No meu caso, Eduardo, eu quero um país melhor. Um país sem corrupção, um país que eduque melhor os seus filhos, né? Um país que dê formação para eles poderem ser um homem amanhã. Deixa eu fazer uma pergunta, não me leve a mal. Não. É uma pergunta básica. O senhor já mandou aquele áudio do Zap lá para a Globo, o país que o senhor quer, não? Porque o senhor falou de mudança do país, o senhor falou que quer um país diferente. Por algum acaso o senhor já fez o seu Zap, mandou lá para a Globo o seu Zap do país que o senhor quer ou não? Não mandei não, Eduardo. Eu não mandei porque tem certas ideias que a gente às vezes guarda para si, né? E na hora certa você expõe aquilo que você tem. Não adianta você estar jogando as suas ideias sem ter um respaldo para aquilo, né? Eu estou fazendo essa pergunta, ouvinte, pelo seguinte, para que você entenda que essa entrevista aqui não é uma entrevista forçada, não é uma entrevista mecanizada, é uma entrevista natural. Você, ouvinte, precisa entender que a Rádio Pentecoste é uma rádio séria, que tem comprometimento com a palavra de Deus, porque é uma rádio evangélica, e quando nós trazemos aqui um pré-candidato, seja ele a presidência, seja ele a questão do deputado, do senador, seja lá qual for o cargo que tal pessoa está pensando em disputar nas próximas eleições, eu quero que você entenda que aqui nós somos sérios. Nós somos sérios. Então, a pergunta que eu fiz foi para descontrair, trazer uma naturalidade, até mesmo para a entrevista, ok? Vamos dar continuidade com o nosso professor Rios. Professor Rios, o senhor há de conver comigo que a política hoje no nacional, a política hoje no nosso Brasil, a política está em baixa, devido às corrupções, devido a essas parafernálias que nós temos visto acontecer, essas ocorrências do mensalão e de outras situações iguais, semelhantes a essa. E a questão é o seguinte, como é que o senhor vê essa questão do mensalão, dessa questão do petróleo, essa questão do roubo da Petrobras e outras coisas mais próximas disso? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, Eduardo, as coisas às vezes fogem das mãos do homem. Nós temos um país muito grande e nesse globo, nesse globalizado do nosso país, nós temos que ter muito cuidado com tudo o que acontece. Ele não pode ficar centralizado. Nós temos que ver abertamente o que o país precisa, o que o país tem para oferecer. E que forma? Nós temos aí os jovens que ficam na rua, às vezes o dia todo sem fazer nada, e só para reafirmar isso aí, Eduardo, o meu pai, numa certa época, me disse que mente vazia é oficina de Satanás. Entendeu? Então, os nossos jovens precisam estar dentro de uma sala de aula para estudar enquanto eles estão jovens, para que eles amanhã sejam homens formados, homens com ideais, homens com conhecimento amplo não só da vida, mas também do país, do nosso país. Porque nós somos um país muito amplo, nós somos um país enorme. Então, nós temos que ter uma visão daquilo que nós temos aqui.
Nós somos um país, eu vou dizer para você assim, mais firme, Eduardo, nós somos um país abençoado. Ok. Irmão Fábio, que horas são agora? São exatamente 20 horas e 48 minutos. Vamos de comercial urgente. Fala aí, professor Rios. Como pré-candidato à presidência da República, conto com seu apoio em 2018. É isso aí. Você acabou de ouvir o comercial do nosso amigo professor Rios, que está conosco aqui, nos dando uma entrevista. Ele é pré-candidato à presidência da República. Eu gostaria que os ouvintes prestassem bastante atenção, dessem bastante atenção às palavras do professor Rios, porque hoje nós precisamos analisar com carinho quem nós vamos colocar para administrar o nosso país. E o professor Rios é um homem sério, um homem comprometido, que está tentando aí a sua pré-candidatura e, com certeza, quem sabe chegar até alcançar o seu objetivo. Isso depende da nação, né? Porque a eleição está na mão do povo, né, professor? Né, professor? Positivo. Às vezes você vai tentar dirigir a palavra como pastor ao professor Rios, porque nós estamos acostumados a entrevistar pastores, né? Nós estamos acostumados a entrevistar pastores, então a questão às vezes vai sair uma palavra quase como pastor, a gente dá aquela controlada, mas mesmo assim é difícil. Eu gostaria que o ouvinte entendesse esse ponto de vista, ok? Vamos com mais uma pergunta. Como é que o senhor combaterá a corrupção? Eduardo, isso é uma doença. Mas toda doença tem cura. Sim. Mas para você combater a corrupção, Eduardo, tem que ser desde pequenininho. Você tem que cuidar daqueles pequenininhos, ensinando eles o caminho correto. Porque se você deixar esses seus pequeninos junto com vamos dizer assim, imagina uma caixa de laranja. Você, de repente, descobre uma caixa de laranja, você tem na sua casa, e você descobre que tem uma que está estragada. Se você não separá-la, o que vai acontecer, Eduardo? Apodrecer os demais. Apodrecer os demais. E como é que você faz para não deixar essa laranja apodrecer? Cuidando dela, levando ela para ser bem cuidada, um ambiente saudável. Professor, observando o senhor falar assim, dá a entender que o senhor pensa em tratar da questão corrupção a longo prazo. Será que daria tempo de sanar esse problema dentro da sua gestão? Veja bem, Eduardo, é muito difícil você dizer que vai sanar esse problema numa gestão sua. Porque são tantos pontos em qual isso tem que ser desenvolvido, que é difícil você falar assim, não, vou fazer uma realização geral de tudo que existe. Não, não dá. Isso é ponto a ponto. É como dizia o meu pai, a criança aprende a andar, primeiro ela engatinha, depois ela começa a dar os primeiros passos, segurando na parede. Porque é necessário que se explique, professor, a questão do saneamento, sanar a corrupção, porque na mentalidade do povo brasileiro, a corrupção poderia ser sanada de uma forma rápida, de uma forma ligeira, e pela forma que o senhor expôs, tratando desde os pequenos aos maiores, isso leva muito tempo.
né? E aí a questão é o seguinte, o povo em si, ele pensa que quando alguém não consegue combater na gestão, ou quando alguém não luta na gestão, parece que está sendo conveniente, né? Ou conivente, a palavra mais correta. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor poderia dizer para o povo que está nos ouvindo, os ouvintes que estão aí ligados com a Rádio Pentecoste? Como é que o senhor diria a respeito disso? O que o senhor traria de novo, assim, para poder esclarecer os ouvintes? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Eduardo. Eu faço novamente. Refaça a sua pergunta, porque eu não entendi o que você quis. Eu vou fazer novamente. O senhor citou aí que para sanar o problema da corrupção, tem que pegar desde pequeno e vir tratando dos pequenos para os grandes. Foi isso que o senhor disse, não foi? Mais ou menos. E aí eu disse para o senhor o seguinte, que na mentalidade do povo brasileiro, o povo tem em si que se não consegue combater a corrupção na gestão, parece que aquele que está na gestão está sendo conivente, ou seja, está se igualando, está se ajuntando a tal corrupto, tá? Eu queria que o senhor desse uma visão para o ouvinte da seguinte forma: por que o senhor pensa em tratar dos pequenos? Por que na sua gestão não pode acontecer isso? Qual o problema que o senhor encontra para poder sanar isso dentro da sua gestão? E se isso também não seria conivente com o próprio corrupto? Veja bem, Eduardo, a questão é que isso vem de berço. A educação não sou eu que dou. Vamos dizer assim. Quem dá é um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. Nós alfabetizamos. A educação é sempre o pai e a mãe é quem fornece a educação. Nós educamos a pessoa de forma de conhecimento, de saber o que acontece na sua volta. Professor, agora num bate-bola bem rápido. Respostas rápidas, tá? Devido também o nosso programa estar chegando aí no horário. Na área da saúde, qual o seu projeto? Veja bem, Eduardo, a saúde, precisamos modificar muita coisa na saúde. Nós temos médicos capacitados, realmente, mas não está chegando à população de forma correta. Está precisando que o povo veja mais a saúde com carinho. Vamos dizer assim, os hospitais, tem muitas pessoas de diversos, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer a palavra exata, Eduardo? Um conhecimento de escolaridade. Então, nós temos diversas pessoas. Você chega num determinado ambiente, num hospital, por exemplo, ali você não tem só uma pessoa que é formado numa categoria médico, porque os médicos estão lá dentro. Estou falando médico, mas os médicos já estão ali dentro. Estou falando assim, um advogado, um engenheiro, ele vai ao médico. Entendeu? Então, nós precisamos ter consciência das coisas, de como introduzir isso na população. Continuando no bate-bola, o que você pensa dos 26.400 desempregados, segundo a pesquisa do IBGE, tá? Segundo a pesquisa do IBGE, nós temos 26.400 pessoas desempregadas. O que o senhor pensa, o que o senhor pode fazer? Em rápidas palavras. Eduardo, veja bem,
o nosso país é muito grande. E nós temos condições de dar condições das pessoas trabalharem. Muitos trabalham na lavoura, outros trabalham na indústria, muitos são professores. Então, nós temos que implementar esse campo para que as pessoas possam, dentro do seu local de moradia, vamos dizer assim, de que ele convive ali, ele ter tudo isso ali, para que ele possa, ali mesmo, ele se desenvolver, ele se habituar ali dentro, né? O senhor acha que o senhor teria condições de abrir novos postos de trabalho para que as pessoas desempregadas pudessem estar trabalhando? Eduardo, abrir postos de trabalho, a gente pode abri-los. Porém, nós temos que dar condições às empresas, para que essas empresas dêem condições de trabalho. O que o senhor faria para dar condições a essas empresas? Incentivo fiscal, vamos dizer assim. Mas será que isso já não existe? Vamos dizer que existe. Mas vamos conver que o nosso país é um país que tem vários impostos. E esses impostos, vamos dizer assim, eles não são bem direcionados, né? Por exemplo, a saúde. Você chega no hospital, tem filas e filas de pessoas querendo ser atendidas. E às vezes, durante aquele dia, ele não consegue ser atendido. Professor, o nosso tempo está estourando. Eu gostaria de fazer mais duas perguntas para o senhor. Conclui isso para a gente terminar. Então, conforme eu estava te dizendo, as pessoas precisam de mais, vamos dizer assim, condições de se... Vamos fazer o seguinte, Eduardo, refaça a sua pergunta, porque me fugiu da memória a sua pergunta. Vamos pular essa pergunta. Eu tenho uma outra pergunta para o senhor. O que o senhor pensa da reforma política? Em rápida palavra. A reforma política tem que ser, Eduardo. Tem que fazer a reforma política, porque os nossos partidos visualizam em si. Eles não visualizam o todo. E o mais carente, o que está lá embaixo, é o que mais sofre. Mais uma pergunta. O que o senhor pensa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o que o senhor pensa, da reforma previdenciária, para nós concluirmos? É um cidadão, vamos dizer assim, inteligente. Tem pontos que precisa ser estudado melhor. Então, eu acredito que isso tem que ser visto novamente, tem que estudar um pouquinho mais, para que a gente possa abrir mais vamos dizer assim, esse leque de forma para a população. Ok. Nós aqui estamos com o professor Rios. Ele é pré-candidato à presidência da República. Nós tivemos aqui uma entrevista. Você ouvinte que está na Pentecoste, vem de Pentecoste, a Pentecoste é a melhor. Nós estamos na Pentecoste. Que horas são agora? São exatamente 21h02. A palestra e entrevista do pré-candidato à presidência da República deste ano de 2018, ela continuará na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. Ok. Aí, ouvinte, você que está ligadinho com a Rádio Pentecoste, saiba que a partir das 20 horas de segunda-feira que vem, o nosso professor Rios estará novamente aqui para continuar dando aí a sua visão, por que ele pensa em você apoiá-lo, por que ele pensa que você deve confiar nele, trazendo para você uma visão bem aberta, bem ampla, de quem é o professor Rios nessa questão da pré-candidatura à presidência. Para nós concluirmos essa entrevista do dia de hoje, professor Rios, em rápidas palavras, bem resumida, eu gostaria que o senhor
trouxesse uma mensagem ao ouvinte, por que ele deve confiar no Senhor e eleger o Senhor em 2018. Veja bem, Eduardo, em 2018 é um ano interessante para o nosso país. A gente tem que pensar não só no país, nós temos que pensar nos pequenininhos. Porque esses pequenininhos que estão vindo aí, eles que vão ser os homens de amanhã. Então nós temos que criar uma situação no nosso país que dê condições desses pequenininhos que estão vindo aí, que vão substituir as nossas pessoas, deles chegarem a esse patamar. A ser um homem, a ser uma mulher, não uma mulher dona de casa, uma mulher que tenha conhecimento, um homem com conhecimento, né? E não só aquele homem que... Prossiga. Aquele homem que faz por fazer. Ele tem que ser um homem que pense na sua família também. Ok. Aqui nós findamos a nossa entrevista com o nosso professor Rios, pré-candidato à presidência da República, e daremos continuidade na segunda-feira que vem, às 20 horas. Fábio, nós vamos ao louvor? Não, já estamos em cima do horário previsto para a próxima programação em grade. Nós vamos encerrar sem louvores e comerciais. Ok, Fábio. Muito bem, você acabou de ouvir aí uma entrevista exclusiva com o nosso professor Rios, que está vindo aí pré-candidato à presidência da República no ano de 2018. Daqui a pouquinho nós vamos estar aí fazendo algumas gravações com o professor e dentro de 24 horas você já pode estar visualizando no canal YouTube junto à Rádio Pentecoste e também na rede Facebook junto à Rádio Pentecoste com a nossa página Rádio Pentecoste ligada ao nosso Facebook. Muito obrigado a todos vocês ouvintes da Rádio Pentecoste e a todos os internautas aí da nossa live na rede Facebook. Prossiga. A todos os ouvintes da Rádio Pentecoste, aqui o pastor Eduardo, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.